Amém? Glória a Deus. Que dia maravilhoso hoje, né? Que noite maravilhosa. É bom quando nós podemos, entendemos. Aleluia. Oi. Tá saindo aí, não? 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 Quem tá me ouvindo? Só ali? É? Então, pera aí, acho que vai trocar a bateria. Enquanto isso, nós vamos... Aleluias. Aleluias. Melhorou? Graça e paz, casa do avivamento! Amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Não. Quem está feliz com Jesus, diz amém. Aleluia. Domingo maravilhoso, né? Apesar de ser uma data comercial, não deixa de ser significante e simbólica, né? O segundo domingo do mês de maio, o dia que se comemora, né, o dia das mamães. Quem deu um beijão na sua mamãe hoje? Quem deu um abração na sua mamãe hoje? Se você não fez isso, você ainda tem a oportunidade de fazer. Eu não tenho mais essa oportunidade. Mamãe se foi há 30 anos. Mas você ainda tem tempo. Você pode dar um abraço. Hoje está mais fácil mandar um WhatsApp, mais cômodo, né? Mas não deixa de fazer, seja o que for. Mas principalmente se você pode estar perto da sua mãe, deve ficar perto da sua mamãe, dá um abração nela gostoso, dá um cheiro nela, sabe? Fique com ela o tempo todo. Amém? Aleluias. Aleluias. É muito interessante que quando o rio de Deus está fluindo, fica muito mais fácil. O culto começou ao contrário. Eu pensei que ia acontecer no final do culto, porque eu estava em casa, né, a gente estava nos últimos preparativos para a viagem, e aí eu estava em casa, aí quando eu sentei para colocar a palavra em ordem, da forma que o Espírito Santo tinha me falado, ele mudou tudo novamente. E vai ficar para a próxima vez, eu gostaria de ministrar, se assim o Senhor permitir, né, tudo vai se cumprir, as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas, amém, querido? Mas quando eu sentei, ele falou, não é isso não. Eu quero derramar o meu Espírito sobre cada um que estiver nesta noite. E o culto começou ao contrário. Primeiro o Espírito foi derramado, e agora, aí eu perguntava para o Senhor assim, mas por quê? Tem pessoas que estão se perguntando até, eu busco, por que não acontece comigo? O que acontece comigo? Então, né? E a gente fica olhando e vendo um derramar do Espírito Santo, pessoas entregues, umas no chão, outras chorando, outras pulando, outras, né, em êxtase completo, porque a presença de Deus é isso que quando Ele vem, não tem para ninguém, irmãos. Você perde as suas estribeiras, você não quer saber quem está à direita e à esquerda, quem está na frente, quem está atrás, você quer simplesmente, deixar que o Espírito Santo faça aquilo que é preciso e que é necessário. Agora, por que você não deixa o Espírito Santo fazer o que é preciso e o que é necessário? Aí o Espírito Santo falava no meu coração, muitas vezes é porque você não entende, é porque você não compreende, é porque você ainda não entrou nesse mover de Deus na sua vida, é porque você não teve ainda uma experiência real e verdadeira com Ele, no momento em que Ele vem e você se entrega e não tem para ninguém. Mas é preciso uma entrega, irmãos. É necessário que haja uma... É necessário que haja uma... Então faça isso nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo vai nos proporcionar mais algum momento em que nós possamos não só experimentar, mas comprovar a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele está aqui, irmãos. E nós vamos entender, né, no decorrer da ministração, por que você não vive aquilo que é uma realidade nos dias de hoje? Por que você continua ainda, em alguns momentos, com escamas nos seus olhos, que não permite você contemplar além, no mundo espiritual, do que já está pronto e delineado para você? Já está pronto.
Por que que você não consegue não só enxergar, mas principalmente vivenciar, praticar? A palavra do Senhor em Ezequiel, abra suas Bíblias, ou o seu smartphone, ou o que você tiver. Ezequiel capítulo 39, dos versículos 25 em diante, diz assim, profeta Ezequiel, capítulo 39, a partir do versículo 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitaram seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer entre os povos, e os houver ajuntado das trevas de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Presta atenção agora, eu queria ler era só o versículo 29, mas eu gosto de ler todo o contexto, para que vocês entendam. 29, nem lhe esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E aqui está em parênteses, no esboço que eu fiz: Espírito Santo, derramarei sobre a casa do avivamento o meu espírito. Amém, irmãos? Amém, queridos? Aqui nós vemos num contexto, Israel sendo restaurado, Israel sendo convertido e sendo preparado para voltar do cativeiro para a sua terra natal. Então, o Senhor diz muito claro e muito específico para eles: olha, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Mas espera aí, nós temos também uma outra profecia que fala exatamente sobre o derramar do espírito, Vamos ler elas, vamos. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Joel capítulo 28 e 29. E há de ser que derramarei o quê, meu irmão? E derramarei o quê? O meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém, irmãos? Agora uma pergunta: que espírito é esse? E para que ele vai ser derramado? Primeira pergunta: que espírito é esse? Você sabe que espírito é? Segundo, por que ele vai ser derramado? João capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14, não vou ler ele todo, mas vou ler algumas partes só, porque ele começa no versículo dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e vou preparar-vos lugar. Então ele começa dizendo que na casa dele tem muitos lugares, tem muitas moradas, esperando cada um de nós. E ele tem que ir para que ele possa preparar esse lugar para cada um de nós. E ele está lá preparando esse lugar para nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E aí quando chega no versículo 14, 16, 15. Se me amais, guardei os meus mandamentos. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para
sempre. Uma outra pergunta que precisamos entender: quem é o Consolador? E quanto tempo ele vai ficar? Vamos responder a segunda pergunta? Está mais fácil, acabamos de ler. Quem é o Consolador nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas quanto tempo que ele vai ficar? Para que fique convosco? Então não é só agora, meu irmão. Não é só esse momento, não é só essa semana, não só esse mês, não é só esse ano, é para todo o sempre, amém, irmãos? E quem é o Consolador, irmãos? A própria palavra nos responde, lá no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, qual é o papel do Espírito Santo que vai estar conosco para sempre? Primeiro, é para nos ensinar. Diz que vos ensinará, está falando do futuro, está também falando sobre vos fará lembrar de tudo, está falando do futuro, mas lembrar do que, irmãos? De tudo que vos tenho dito. O que o Senhor tem falado com você no seu particular, no seu pessoal. É isso que o Espírito Santo vai trazer à baila. É isso que o Espírito Santo vai trazer à tona. É isso que o Espírito Santo vai te mostrar, vai te ensinar, vai te levar a lugares que jamais você foi. Amém, irmãos? Mas se ele vai ficar para sempre, como é que é essa história, pastor, de ficar para sempre? Claro e objetivo, a Bíblia nos responde, irmãos. 1 Coríntios capítulo 3, 16, ele fala assim, olha, primeira carta a Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se não bastasse isso, capítulo 6, versículo 19, ele reitera esse assunto. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Você entendeu porque é para sempre? Não tem como escapar, meu irmão. Não tem como escapar, minha irmã. Porque agora ele está dentro de você. Ele mora com você. Ele habita dentro de você. E o seu relacionamento com ele vai te levar cada vez mais a ser ensinado e lembrar daquilo que foi dito. Ontem, o Rubens, na ministração para os jovens, ele falava sobre a tricotomia do corpo. Ele falava sobre que nós temos um corpo, nós temos uma alma, mas nós também temos um espírito. E o que nós precisamos é literalmente ligar aquilo que já está dentro de nós com aquilo que veio para dentro de nós. Vocês entenderam essa simbiose? Essa conexão? Nós temos um Espírito. Mas Jesus Cristo, sabendo que ele precisava ir, e quando ele fosse, ele enviaria alguém para ficar conosco, um Consolador, o Espírito Santo, para que ficasse conosco para sempre. E gente, o único meio, a única forma que se encontrou, porque, querido, quando você pega na dispensação dos tempos, nós vamos ver que, eu já falei sobre isso algumas vezes, nós vemos que Deus, ele veio e construiu tudo. Adiantou, irmãos? Deu tudo para o homem de mão beijada. O homem não precisava plantar para colher. Já colheu tudo. Adão chegou lá no jardim do Éden, estava tudo pronto. Adiantou ou não adiantou? O homem pecou, desobedeceu, foi expulso. Mesmo assim, Deus continuou enviando seus profetas, enviando homens e mulheres de Deus, tentando salvar a humanidade, mas não teve jeito. Através de um homem, através de Noé, ele terminou toda aquela geração e começou uma nova geração. Mas não adiantou nada, irmãos. Ele enviou o seu próprio filho, João 3,16, para que o mundo recebesse o Salvador. Mas o Salvador veio e ele foi literalmente
Ah, queridos, rejeitado por todos, foi traído, foi humilhado, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Você entende, irmãos? E ele explica aqui, olha que interessante, em João 16, do versículo 7, do 7 ao 11, olha que ele diz assim, ó. Olha que ele explica para mim e para você. João 16, dos versículos 7 em diante. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Então, para um pouquinho só aí. Então, eu já falei sobre isso, só quero reiterar. Jesus está dizendo assim, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, não virá o Consolador. O Consolador, todo mundo sabe quem é? Quem é o Consolador? E, irmão, você precisa entender, você precisa compreender, você precisa liberar com a sua palavra publicamente, para que se torne uma... Amém? Quem é o Consolador? Qual é o tempo que ele vai ficar? Amém? Então, peraí. Jesus veio, João 1 fala que ele se tornou, né? O verbo se tornou carne, habitou no meio de nós, ele veio, passou todas essas intempéries que ele tinha que passar, para que eu e você pudéssemos receber, e temos agora dentro de nós o Espírito Santo, amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você, irmão. Dá glória a Deus aí, irmão. Pula, sai da cadeira e chacalabandaraialamanas. Oh, ei, irmãos, se alegre. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Alegraram, como disseram, vamos. Não vamos à casa do pastor também não, viu? Mas vamos lá também, amém? Amém? Eu lembrei que eu recebi um videozinho aí, não lembro de quem, dizendo sobre assim, né? Como é que é? Vamos a... Acho que foi você que enviou, né, irmão? Não foi? O pastor ralando lá numa churrasqueira, né? E os irmãozinhos tudo dando glória a Deus, né? Vamos comer na casa do pastor, irmão. São bem-vindos, viu, irmão? Amém? Vocês podem, né? A gente está lá pronto, vocês podem, o que vocês levarem nós vamos comer, amém? Não, e a gente acrescenta mais algumas coisas, amém? Muito bom isso. Mas vamos voltar aqui. Então, quando o Consolador ele veio, o Espírito Santo veio, nós falamos de duas coisas muito específicas que ele veio para nos ensinar e para nos fazer lembrar. Quando chego aqui no capítulo 16, a partir do versículo 8, ele nos mostra mais três coisas que eu creio que ele é profético e ele é muito significativo para a sua vida. Vai destravar a sua vida se você entender isso. E quando ele vier, convencerá. Então um dos papéis do Espírito Santo é convencer a mim, a você, a todos nós, amém? Amém, irmãos? Amém? Do quê? Do pecado. Pastor, eu não tenho pecado. Então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Da justiça e do juízo. Olha que fala o versículo 9. Do pecado. Porque não creem em mim. Não crer em Jesus Cristo, não crer em Deus, não crer no Espírito Santo é pecado. Ele vem para te convencer nesse primeiro quesito. Você precisa crer que Ele existe, que Ele está vivo e que Ele vai voltar. Você precisa crer, irmãos. Só isso. Ele vai para um segundo quesito, irmão. Olha aqui, olha. Você também precisa se convencer do quê? Da justiça. Porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Muitos que não creem não verão mais, irmãos. Mas eu estou aqui diante de uma geração que crê
e que verá Jesus voltando na sua glória, lá nas nuvens. Quando a trombeta tocar, irmãos, Jesus vai voltar e Ele vem buscar. Meu irmão, minha irmã, eu, você, todos nós que estamos vivos. Você entende? Você está pronto? Você está pronta? Mas Ele fala mais, e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? A palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. Se você não sabe quem é o príncipe deste mundo, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 a 10 em diante. Ele já está julgado, irmão. Para de dar ouvidos para Satanás, para diabo, para Lucifer. Para com isso, irmãos. Ele é um derrotado. Se tem um filme que todos nós sabemos, o final é esse, irmãos. A Bíblia nos mostra Gênesis, o início, o princípio de tudo. Apocalipse, o fim de tudo. Por isso que eu insisto, e vou continuar insistindo, e eu vou clamar, irmãos, enquanto eu tiver fôlego, irmãos, por onde eu passar, algo que o Espírito Santo me deu há mais de 20 anos atrás, é fazer uma pergunta que eu não quero que ninguém responda, vocês já sabem disso. Quem já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Porque se você ainda não leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não conhece a história completa. Porque o Velho Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. O Velho Testamento é tudo aquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Vocês entendem isso? Então você precisa ler. Pastor, mas eu leio. Não, irmão, não leia assim não. Leia. Você consegue discernir um quadro se você só vê uma árvore e não vê a relva, não vê o rio passando, não vê uma casinha lá no fundo. Olha o quadro que eu estou fazendo aqui, uma fumacinha saindo, estou viajando, com uma montanha atrás, com umas ovelhas, alguns carneiros, algumas vaquinhas, alguns cavalos. Esse é o quadro completo, irmão, que eu vejo. E se você ler só uma parte da Bíblia, você vai só ver uma parte só da Bíblia. Eu aconselho sim, você se converteu recentemente, né? Você precisa ter um conhecimento de quem é Jesus. Aí sim, é plausível que você comece com os 4 evangelhos, que você leia Mateus, que você leia Marcos, que você leia Lucas, que você leia João. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 101, 102, porque vai ter uma hora que ele vai ser revelado para você, e quando você ter ele revelado no teu coração, você vai querer saber mais dele, de onde ele veio, de onde ele se formou, o que ele criou, e que tudo é por ele, que tudo é para ele. Aí não tem como você não se apaixonar por ele, não querer buscar mais dele, não querer viver só por ele e para ele, não querer ter uma vida nele. Você não tem mais vida, meu irmão. Você não pertence mais a você, minha irmã. Para. Não perca mais tempo. Nós não temos mais tempo a perder. O Espírito Santo está aí. Ele está te convencendo. Ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E você acaba... eu não aguento mais, pastor. Pastor, o senhor não sabe a minha luta. Eu sei, irmãos. Porque eu também estou nessa luta também. O nosso inimigo, ele é o mesmo. Porque o nosso Deus também é o mesmo. E com as armas que eu luto do meu Deus contra o meu inimigo, ele não tem como
ganhar. Porque ele é um perdedor. Perdedor. Na sua vida, irmãos, você pode contar quantas batalhas, quantas guerras você já travou, quantas provações, quantas tentações você já teve, mas em todas, você saiu curado, sarado, vencedor. Algumas marcas, amém, ficam as marcas, amém? Se quando nós chegarmos lá no trono, nós vamos encontrar um homem que terá marcas, não é um homem que tem um diploma, será um homem que tem marcas na mão, irmãos. Cicatrizes no seu corpo, irmão, por mim, por você, meu irmão. Não dá mais para brincar. Eu digo por mim, eu não tenho tempo. Eu não tenho mais tempo. O tempo hoje. O tempo está passando. 2024 já está terminando, irmão. Pastor, já estamos em maio. Você parou para pensar nisso? Estamos em maio. 5 meses já está indo. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Eu espero que tem muitas cadeiras vazias, muitas pessoas eu sei que não estão aqui, eu sei de cada um que aqui está. Eu espero que cada um que quando, na missão que teve, porque eu creio que cada um quando, irmão, eu não consigo, perdão, não tem problema você faltar no culto nenhum, amém, irmãos? Mas que você tenha um motivo justo para isso. Quando um dia eu perguntar para você, por favor, não fale isso para mim. Pastor, eu não consegui ir no culto porque eu estava cansado. Eu estava cansada. Por favor, não me fale isso. Não negocie. Não negocie aquilo que Deus deu para você, querido. Tem problema você ir na casa da sua mamãe, passar o dia lá, ficar a noite agora lá, sendo um profeta, ministrando a vida dela? Nenhum, irmãos. Nenhum, irmãos. Isso, algumas pessoas que estão conosco aqui há muitos anos sabem que até eu aconselho, o Casados para Sempre enfatiza isso muito, que você tem que ter prioridade com a sua família. Eu pergunto, quanto tempo faz que você não saiu com a sua esposa? Quanto tempo faz? Se você não faz tempo que você não faz isso, então faça isso. Faça isso, irmãos. É preciso. Ixi, Jamil, o que é isso, Jamil? Tá, Deus está falando, né? Você entende, querido? Então, nós precisamos rever as prioridades da nossa vida. Porque a palavra nos dá o norte. Não é o pastor Chiquinho que dá os norte. A palavra do Senhor diz aí onde? Em Mateus 6,33. Que a palavra diz em Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando eu tenho como prioridade zero, não é nenhum, irmãos. Prioridade zero, a minha prioridade é Deus. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu busco a Deus em todo tempo, em todo momento. Amém, irmãos? Isso tem que ser a nossa síntese da nossa vida. Esse tem que ser o estilo de vida de cada um de nós. Que quanto mais você estiver cheio de Deus, sabe o que vai acontecer, irmãos? O inimigo não vai ter oportunidade nenhuma. Porque a palavra diz, Tiago, está lá na Bíblia, ele está o que? Ao nosso derredor. Buscando o que? Uma oportunidade. Para quê? Para nos tragar. Mas se você estiver cheio de Deus, ele vai continuar ao seu derredor, a distâncias quilométricas, meu irmão. Mas infelizmente tem pessoas que literalmente ele está no cangote, fungando, derramando. Eu lembrei do livro Batalha Final. E não leu esse livro, leia, de Rick Joyner. É bem isso. Sabe? Nós precisamos ir mais para Deus. Quem está disposto nessa noite a ir mais para Deus? Quem está mais disposto a ir mais para Deus, irmãos? Mas
dizer algo para você. Você precisa ter, primeiro, para você ir mais para Deus, primeiro você precisa ter disposição. Segundo, disciplina. Terceiro, perseverança. E por último, muito cuidado. Vigiai e orai em todo tempo. Porque a carne, ela é fraca, mas o espírito está pronto. Você vai para Deus? Vai, mas saiba que o contra-ataque vai vir. E você precisa estar revestido. Você precisa estar pronto para esse dia mau. Porque o dia mau vai vir. E como é que você vai reagir a esse dia mau? Como sempre você faz, eu já não aguento mais. Ai Deus, e agora o que eu faço? Vai orar, vai jejuar, vai adorar, vai me buscar, porque aqueles que me buscam, eu amo aqueles que me buscam, e quem me busca, me encontra. Não adianta ficar nos quatro cantos da parede, irmão, se lamuriando, ou pior ainda, murmurando. Que Deus é esse? É o mesmo Deus de Jacó, de Abraão e de Isaac, irmãos. É o mesmo Deus dos dias de hoje. É um Deus que pode te pegar e fazer de você uma pedra preciosa, uma joia preciosa. E sabe como é que os diamantes surgem, irmãos? O diamante surge no carvão. Sabe como é que ele se transforma, irmão? Em diamante? Na pressão, no fogo. Você quer ser um diamante na mão de Deus? Então vá para Deus. Deixa Deus fazer o que é preciso, o que é necessário. Vai doer, vai, irmão. Vai. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Por quê? Porque a palavra me garante que em Cristo Jesus eu já não sou mais vencedor. Eu sou muito mais vencedor, irmãos. Então acabou. Porque aqui é o que o inimigo, não esqueci não, viu? Aqui é o que o inimigo faz aqui, ó a situação dele aqui, ó. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Vamos ler juntos? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Espera um pouquinho só. O que significa aqui, irmãos? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. O que significa que ele está aí? Está em cana, mano. Está pego. E você ainda dá ouvido. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou fazer não. Soltaram ele, mas não soltou não. Está preso. Depois de 1000 anos. É que ele vai ser solto. E vai ser solto para quê, irmão? Olha o que vai acontecer com ele. Vamos agora. Aqui que é o legal, ó. Olha que legal. E sairá. Aqui, bom, apesar de não ter nada de legal aqui, né? Mas vamos lá, né, irmão? É o final só que é legal, né? Glória. Nossa, aqui, né? Dá uma consertadinha aqui, senão, né? E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para os ajuntarem em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Aleluia! Bora! 10. Aqui, ó. Olha que legal aqui, irmão. E o diabo? Perdeu! Estava preso, foi solto. Não soube aproveitar. Ei, pastor Divano, não soube aproveitar. Deu uma chance para ele, prendeu. Nesse tempo que você está aí na prisão, pensa, reflita. Ei, tem chance para você. Soltou, ele continuou na mesma pegada que aconteceu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão toda
toda a quadrilha. A besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo. Acabou, irmão. Acabou, irmão. Acabou, irmão. É isso que me move. É isso que me impulsiona. É por isso que eu estou cada dia mais apaixonado, porque eu sei que o meu Redentor vive. Não estou preocupado. Obviamente eu não dou brecha, né, irmão? Não tem que dar brecha, né? Para o pecado, né? Não pode para a justiça, né? Não pode para o juízo, está pronto. Você tem que estar firme. Você tem que ser convencido. Ele vem para convencer o mundo para isso. Mas ele é um perdedor, irmãos. Ele já levou 1/3 lá do céu. Nós estamos falando de anjos. Você imagina, nesses 8 bilhões estão passando já, né, mais um pouquinho, né, de pessoas incrédulas, céticas, adoradores de Mamon, de tantos outros deuses. Ele está fazendo a festa. Mas Deus está levantando um povo. O Senhor está guardando para eles 7.000 que não dobraram os seus joelhos e não dobrarão os seus joelhos, irmãos. Diga: eu sou um. Eu sou um, eu sou um, eu sou um. Eu sou um. Nada mais pode te atrair, meu irmão, a não ser a presença dele. Se tranque no seu quarto, hora após hora, e deixe ele falar contigo. Se ele não falar contigo, você não sai de lá. Você fala: eu não saio daqui enquanto o senhor não fizer o que eu vi na vida daquela irmã, o que eu vi na vida daquele irmão. Não com inveja, meu irmão, mas para buscar a medida que ele tem para a sua vida, meu irmão. E ele tem uma medida para a sua vida nesta noite, amém? Porque, irmãos, o que nós lemos em Ezequiel, capítulo 39, versículo 29, o que nós lemos em Joel, capítulo 28 e 29, já se cumpriu, irmãos. Já se cumpriu, pastor? Já se cumpriu. Vamos lá, né? Vamos encerrar aqui, ó. Atos capítulo 2, versículos 28. Não só se cumpriu uma vez, mas 2 vezes. Vai cumprir a 3ª vez, irmão. Eu estou esperando aqui, eu estou ansioso. Estou aguardando. Não é à toa, não é por um acaso que o Senhor nos deu um nome de Casa do Avivamento. Amém, irmãos? Amém, irmão? É muita pretensão, mas nós somos uma chaminha. Mas nós somos uma chama que vai incendiar esse bairro, que vai incendiar essa cidade, que vai incendiar essa região, que vai incendiar esse estado. Você entende? Nós vamos incendiar a nossa nação brasileira. Amém, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz: feliz a nação cujo Deus é o... Não tem uma senhora, tem um Senhor, e o povo a qual ele escolheu como herança é nós, irmãos. Cutuca o seu irmão e fala: é nós. No meu tempo era nós na fita, hoje eu não sei nem mais no que é, se é no DVD, no Spotify, mas é nisso. Amém, irmãos? É nós. O Senhor está falando comigo, com você nessa noite. O Espírito Santo foi derramado e vai ser derramado, e nós vamos ver um tempo que nós jamais vivemos. Amém? A partir de hoje. Amém, irmãos? Atos 2, 28. Olha aqui, ó. Colocou? Atos 2, 28. É isso aí, irmão? Hã? E todos foram cheios do Espírito Santo. Parará, 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 parará. Perdão, irmãos. Mas... Aqui, irmão, perdão, falei errado. 17. 16. Não, para vocês entenderem que da profecia. Senão eu ia falar só da profecia, vocês vão falar: pastor, onde que está essa profecia? Eu ia falar na Bíblia, irmão, mas não vou mostrar para vocês, amém? Olha lá, ó, 16. Atos 2, 16. Mas isto é o que foi dito por quem? Pelo profeta Joel. Nós lemos o quê? O que o profeta Joel disse lá há 500, 600, 700 anos atrás. Não sei falar com quanto tempo com precisão, mas foi dito já. E olha aqui é Pedro se levantando e falando para o povo. Aqui, ó, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. 17. E nos últimos dias
acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aqui é o primeiro avivamento, irmãos, que nós tivemos, né? Aí ele está falando sobre Pentecoste, mas vamos sobre todos os judeus naquele momento, na festa de Pentecoste. Mas vamos para Atos 10. Atos 10 é para nós, gentios. Ali foi algo específico que aconteceu com os judeus, mas houve um derramamento do Espírito Santo sobre nós, gentios. Onde é que está, irmãos? Atos capítulo 10, versículos 44 em diante. Eu vou encerrar aqui. Eu vou ler o 9 primeiro, só para que vocês entenderem, tá bom? Não, 9 não, perdão. 44, né? Vamos lá, 44, perdão. E dizendo, Pedro, quem foi que disse? Ainda essas palavras, o que aconteceu, irmão? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E o que aconteceu? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre quem? Sobre os? O que você é, meu irmão, minha irmã? Todos nós somos, tem duas classes, tem os judeus e os gentios. Amém, irmão? Porque tem gente pregando aí que tem lugar reservado no céu. É porque não lê a Bíblia. Porque Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 10 fala sobre os 144 mil. E fala sobre quem são esses 144 mil. Que é 12 mil de cada tribo de Israel. Então isso é especificamente a salvação, um lugar garantido na Nova Jerusalém para 144 mil que são para os judeus. Nós somos gentios. E levanta a mão para o céu e agradece, meu irmão, que nós somos enxertados na videira verdadeira. Se Jesus não voltasse, viu, irmão? Viu? Nós ia ficar fritar lá, vai fritar na frigideirinha lá, ó. É o que vai acontecer com eles. Ele é a corja dele, a besta, o besto, todo mundo. Fica lá, ó, no enxofre lá, isso aí, mas misericórdia, irmão. E nós vamos estar lá dando aleluia, 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 aleluia. Dizendo santo, 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 santo. E ele, tá queimando, tá queimando. Queima ele, Jesus. Não é isso que você cantava aqui, Rubão? Queima com fogo, né? Então, queima mesmo ele. Irmão. Amém? Mas cuidado, hein? Não estou brincando. O Senhor sabe disso. Mas você deu risada, glória a Deus por isso. Porque eu sei que você não vai esquecer mais disso. Quando vir a figura do diabo, se lembrar, onde é que ele está? Não tem mais lugar na nossa vida. Não tem mais lugar na nossa vida. Onde eu estou mesmo? Atos 10, 44. Irmão, você já tirou aí? 44, 45 eu já li? Já? Já li mesmo, irmão? Põe de novo para me ver aqui. Tá. Olha lá, isso, sobre os gentios. Lá, vamos lá. Porque os ouviu falar o quê, irmãos? Falar em? E magnificar a Deus. 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados esses que também receberam como nós o quê? O Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Você compreende, irmãos? O Espírito Santo é para sempre. O Espírito Santo já está dentro de você.
E quando o Espírito Santo desce e você é batizado pelo Espírito Santo, a manifestação é a oração em línguas. A gente tem falado isso diuturnamente, buscando sempre que vocês entendam, compreendam que nós precisamos ter uma vida no Espírito, porque uma vida na carne não vai nos levar a lugar nenhum, mas uma vida no Espírito vai nos levar a Ele. E Ele quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Você está pronto para receber Ele? Alguns já receberam, o culto começou de cabeça para baixo, começou de trás para frente. Glória a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus porque é confirmação de Deus. Eu acho muito interessante que nós estamos no mesmo, né, Jamila? Nós estamos no mesmo rio de Deus. E não tem quem sabe vai remar ao contrário. Nós remamos para a mesma direção. Nós remamos em busca da nossa salvação. Amém, irmãos? Sabe, queridos, eu vivo perguntando, né, na medida em que eu vou indo me aprofundando, entrando, viajando dentro da Bíblia, em cada passagem, em cada situação que está descrita aqui, porque tem algo, está escrito aqui, tem algo falando com cada um de nós, né? Seja nas genealogias, seja nos livros de reis, contando cada um dos primeira reis, segunda reis, contando cada situação, em cada época, em cada circunstância. Deus tem algo para falar com cada um de nós. E aí nós precisamos estar atentos com isso. Nós precisamos estar muito atentos com aquilo que Deus quer continuar falando conosco. Porque Ele já falou, Ele está falando, e Ele vai continuar falando, amém? Que vocês possam terminar esta noite entendendo que a promessa de Deus, ela vai se cumprir. E o derramar do Espírito Santo já está acontecendo na vida de cada um de nós, amém? Uns estão numa medida, que nem a jovem está começando agora. Tem outros que já estão em outra medida. Tem alguns que já estão transbordando. Agora o que você não precisa deixar é de buscar, de ser cheio. Essa é a diferença. Porque nós vemos a diferença de Pedro, e a Bíblia nos relata em Atos, no próprio capítulo 2, que é o mesmo Pedro que um tempo lá atrás negou Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que depois foi confrontado por Jesus 3 vezes. É o Pedro que se levanta após o dia de Pentecoste, onde que ao derramar do Espírito Santo eles começam a questionar e até zombar. E aquele Pedro se levanta. E a diferença é que dizem que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Vocês entendem isso, irmãos? Essa é a diferença. Um homem e uma mulher vazia, e um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, da autoridade de Deus derramada sobre a vida deles. Amém? Que vocês possam receber nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Só estou esperando as crianças descer. Eu acredito que tem a nossa programação da semana que vem. Tem? Passa para mim. Segunda-feira nós continuamos com nosso curso Casados para Sempre. Já está aí nos limiares, excepcionalmente nessa terça-feira não teremos estudo bíblico, nem nessa terça, nem na outra terça, nem na outra terça. Nós teremos 3 terça-feiras em seguidas que não teremos estudo bíblico. Quarta-feira sim teremos, continuamos com o culto de intercessão. Na quinta-feira o curso Rever. Na sexta-feira os jovens. Não, isso aqui já foi. 11/5 foi ontem. 11/5 foi ontem. Próximo é a Viva. Tá achando ali, né? Achou? Próximo é o Aviva o Meu Lar. Tá bom?
Não veio? Ah, mas tranquilo, a gente só muda o sábado. Só está mudando o culto sábado, que é o culto a Viva o Meu Lar. E no domingo, às 18 horas, né, a gente estaremos aqui. Eu não estarei aqui juntamente com a minha esposa, né, mas com certeza os irmãos todos estarão. Amém? Amém, queridos? Aleluias. Senhor, nós colocamos cada mamãe em tuas mãos. Sabemos que, Senhor, ser mãe é uma dádiva exclusiva tua, Senhor. O Senhor deu à mulher, Senhor, esse dom. O Senhor derramou sobre a mulher, Senhor, esse talento. O Senhor deu a mulher, Senhor, exclusivamente o dom de receber, de gerar e criar uma vida através de um cordão umbilical, Senhor. Após o nascimento, ele é cortado de uma forma natural, mas espiritualmente ele permanece para todo sempre. Que o Senhor venha tomar cada mamãe que aqui está em tuas mãos. Que o Senhor venha tomar cada sonho, cada projeto, cada propósito no seu tempo e na sua vontade e na vida delas, Paizinho. E eu sei, Senhor, que algumas delas, Pai, precisam ter um acalento teu nesta hora. Precisa ter, Senhor, um refrigério teu nesta hora. Precisa sim, Senhor, ter o seu derramar do Espírito Santo sobre a vida dela agora, Senhor. Toma cada mamãe em tuas mãos e fortalece, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Parou de novo? Aleluias. Vamos ficar todos em pés? Vamos. Amém. Eu sei que eu já estou com saudade de vocês. Mas amém, o Senhor sabe todas as coisas. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Dá um abraço em pelo menos 597 pessoas aí, em nome de Jesus.